E aí, turma, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a esta nossa revisão visual. Certo, já vamos mergulhar direto no assunto porque hoje a nossa missão é simplesmente incrível. Nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. E olha, não é uma viagem qualquer de 100 ou 200 anos, não. É uma jornada épica de 3 milhões de anos. Vamos sair lá daquela luta básica pela sobrevivência no meio do mato e chegar até o surgimento das civilizações mais complexas. Basicamente, é a história da humanidade antes mesmo de alguém saber como escrever uma única palavra. Cadernos apostas? Então bora começar. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a jornada da pré-história. Depois, o paleolítico com os caçadores e o fogo. Em seguida, o neolítico, os fazendeiros e as cidades. Aí teremos um desafio rápido para testar os conhecimentos de vocês e fechamos com o nascimento da escrita. Parte 1. A jornada da pré-história. Vamos começar nos localizando no tempo, porque essa primeira etapa é gigante. Gente, a pré-história é, de longe, o período mais longo de toda a existência humana. Começou há cerca de 3 milhões de anos, com os nossos primeiros ancestrais lá no passado, e só terminou mais ou menos no ano 3500 a.C. E a questão crucial aqui, o grande divisor de águas, é justamente o marco final. O que divide a pré-história da história é a invenção da escrita. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que aconteceu antes de alguém registrar uma palavra numa pedra ou num pedaço de argila, a gente chama de pré-história. Parte 2. Paleolítico. Caçadores de fogo. Vamos dar um zoom na primeira e mais longa fase desse período todo, que a gente também conhece como a Idade da Pedra Lascada. Imagina só, a vida dos nossos ancestrais era de puro nomadismo. Isso quer dizer que eles não tinham um endereço fixo, não tinham uma casa para voltar. Eles viviam mudando de um lugar para o outro sempre que a comida da região acabava, sobrevivendo estritamente da caça de animais e da coleta de frutos. Mas a grande revolução tecnológica da época, o que realmente mudou o jogo, foi o domínio do fogo. Pensem nisso. O fogo permitiu cozinhar a carne, aquecer o corpo no frio congelante e, super importante, manter animais perigosos bem longe durante a noite. Sinceramente, sem o fogo, a nossa sobrevivência teria sido quase impossível. Atenção, turma, este é o nosso primeiro momento caderno. Canetas na mão. Se vocês precisarem resumir o Paleolítico para uma prova, estes são os 4 pontos de ouro para anotar. 1. Eles eram nômades, sempre se mudando. 2. A sobrevivência dependia da caça e da coleta. 3. Eles usavam ferramentas rústicas feitas de pedra lascada, ossos e madeira. E 4. O domínio vital do fogo. Anotem aí, porque isso é a base de tudo. Mas aí vem a pergunta. Peraí, se eles não tinham escrita, como é que a gente sabe de tudo isso hoje? Pois é, através das famosas pinturas rupestres. Usando carvão, minerais triturados e pigmentos da própria natureza, nossos ancestrais literalmente gravavam o dia a dia deles nas paredes das cavernas. Eles pintavam os animais que caçavam, os rituais que faziam. Era a forma de comunicação deles milhares de anos antes de alguém sequer imaginar um alfabeto. Parte 3. Neolítico. Fazendeiros e cidades. O tempo passa, o clima da Terra começa a dar uma esquentada, fica mais ameno, e a gente entra na segunda grande fase. E é aqui que dá aquele estalo, a grande virada. Os seres humanos pararam de apenas colher o que a natureza oferecia de bandeja e começaram a plantar sementes intencionalmente. Nós chamamos isso de revolução agrícola. E não foi só com as plantas, tá? Eles também começaram a domesticar e criar animais, como ovelhas, cabras, bois. De repente, a quantidade de comida garantida aumentou absurdamente. A relação do ser humano com o planeta mudou para sempre a partir daqui. Mais um momento crucial para o caderno, pessoal. Vamos registrar o Neolítico. O que marca essa era? Primeiro, o início da agricultura e da criação de animais. Por causa disso, os grupos se tornaram sedentários, ou seja, passaram a ter moradia fixa. As ferramentas também evoluíram, passando a ser de pedra polida, bem mais afiadas e eficientes. E para guardar toda aquela comida que agora sobrava, eles inventaram a cerâmica, e assim surgiram as primeiras aldeias. Podem copiar. Para a gente entender melhor, é tipo um efeito dominó. Tudo começa com a sementinha e a agricultura. Ter comida sobrando significa que você não precisa mais viajar o tempo todo atrás de alimento. Então, o que a gente faz? Constrói casas permanentes, de madeira, pedra ou barro. Com o tempo, a gente faz vasos de cerâmica para estocar os grãos para as épocas de frio. E qual é o resultado de tudo isso junto?
As pequenas aldeias começam a crescer umas coladas nas outras, o trabalho se divide entre agricultores, artesãos e comerciantes e, bum, nascem as primeiríssimas cidades da humanidade. Parte 4. Desafio. Muito bem, a gente já absorveu muita informação até aqui. Agora é hora da verdade para testar o que a gente acabou de revisar. Mas antes da pergunta, vamos dar uma olhada rápida nesse mapa de contrastes para refrescar a memória. De um lado, paleolítico, nômades, caçadores, ferramentas brutas e a descoberta do fogo. Do outro lado, neolítico, galera sedentária, agricultores, ferramentas polidas afiadas, além do surgimento das cidades e da cerâmica. Gravem bem essas diferenças, hein? Prestem bastante atenção que essa pergunta costuma pegar muita gente desatenta em prova. Leiam comigo. Qual das características abaixo pertence exclusivamente ao período neolítico? A. Uso do fogo. B. Estilo de vida nômade. C. Pinturas rupestres. D. Invenção da cerâmica e agricultura. Pensem aí rapidinho. Lembrem daquela nossa tabela de contrastes? Vamos lá, vamos dissecar essa questão juntos e ver onde estão as pegadinhas. A letra A está errada, porque a gente viu que o domínio do fogo foi a grande vitória lá do Paleolítico. A letra B também está incorreta, porque o estilo de vida nômade é a marca registrada dos caçadores do Paleolítico e não do Neolítico. A letra C, mesma coisa. As pinturas nas cavernas eram os registros da turma da Pedra Lascada. Então sobrou só a nossa letra D. A invenção da cerâmica para estocar alimentos e a revolução da agricultura são com certeza inovações exclusivas do Neolítico. Parabéns para quem cravou a D. Parte 5. O nascimento da escrita. Vamos seguir para o capítulo final da nossa jornada, o exato momento em que a pré-história finalmente chega ao fim. Com a agricultura a todo vapor, a população simplesmente explodiu. Cidades gigantescas, agora cercadas por muralhas imensas, exigiam organização. Não dava mais para todo mundo fazer o que desse na telha, né? As sociedades precisavam de regras claras para funcionar. E é justamente aí que surgem aquelas figuras de poder supremo, como reis, faraós ou imperadores. O trabalho do governante era criar as leis, organizar exércitos para defender a cidade, coordenar grandes obras e, claro, cobrar impostos da população. E olha que ironia, é exatamente essa cobrança de impostos e o comércio que mudam a história. Pensem comigo, como é que você controla o estoque de comida e os impostos de milhares de pessoas só de cabeça? É impossível. Então, por volta do ano 3500 a.C., a galera do Oriente Médio começou a fazer marcações para contabilizar isso. De um lado, na Mesopotâmia, surge a escrita cuneiforme, feita com cunhas em tábuas de argila. Do outro, no Egito Antigo, a famosa escrita hieroglífica. A escrita não foi inventada para escrever poesia no começo, não. Ela foi inventada para contabilidade, para registrar impostos. E é com essa inovação genial que a pré-história acaba. Última anotação de hoje no caderno, prometo. Anotem esse fechamento para a prova. A invenção da escrita acontece por volta de 3500 a.C. O motivo principal? Registrar os impostos, os estoques e as trocas comerciais. Os grandes exemplos que a gente tem são a escrita cuneiforme, na Mesopotâmia, e os hieróglifos, no Egito. E o detalhe de ouro, a invenção da escrita é o marco oficial que encerra a pré-história e dá o pontapé inicial na Idade Antiga, consolidando o Estado com suas leis e governantes. Para encerrar a nossa revisão, eu proponho um exercício mental rápido. Olhem em volta aí na sala de aula, vejam as paredes, pensem nos líderes e prefeitos das cidades de vocês, reparem nos lápis ou nas canetas nas mãos de vocês e, principalmente, olhem para as palavras que vocês acabaram de escrever nos cadernos. Praticamente toda a base da nossa civilização moderna, as construções fixas, o conceito de ter leis, a agricultura que coloca comida no nosso prato e até mesmo o ato de escrever, tudo isso começou a ganhar forma lá atrás, nas mãos calejadas dos nossos ancestrais. É uma herança de milhões de anos. Muito louco pensar nisso, né? Continuem curiosos, turma, continuem estudando essas raízes e a gente se vê na nossa próxima análise visual. Valeu!